Nesse segundo momento, a gente vai conversar, então, um pouquinho sobre as ferramentas e como que eu posso evitar de cometer aquelas falhas terríveis que nós vimos, então, na aula anterior. Bom, uma definição importante, quando a gente tem alguns dados, fica até mais fácil para nós, da área da saúde, entendermos, né? Poxa vida, por que tanta coisa que a gente lê, que a gente estuda? A área da saúde costumava ser mais simples, menos eficaz e mais segura. Então, de fato, tinha menos coisas para estudar, tinha bastante, mas menos do que hoje, era mais simples. Era menos eficaz, não tinham tantas cirurgias, não tinham tantos medicamentos, não tinham tantos tratamentos, e mais segura, consequentemente, porque não se manipulava tanto o paciente, não se colocava tanto em risco. E o conhecimento, o pouco conhecimento, por exemplo, de infecção, tornava isso, né, o desconhecimento dava uma impressão de segurança. Porém, a área da saúde é hoje mais complexa, muito mais complexa, muitas especialidades, muito estudo, muita pesquisa, as coisas são muito rápidas, o tempo inteiro está mudando. É mais eficaz, de fato, imaginem, cirurgias que foram sendo desenvolvidas, os medicamentos que foram sendo descobertos, se torna cada vez mais eficaz e menos segura, com certeza, mais conteúdo para estudar, mais especialidade para desenvolver, mais medicamento para administrar, tudo isso acaba tornando mesmo menos segura. Isso foi dito em 1997, então não é nada novo, né? A gente está falando de algo aí que já vem sendo estudado. Agora, a gente não vai se limitar só ao que vem sendo estudado. Se nós pararmos para pensar em saúde, a gente pode voltar lá no pai da medicina, em Hipócrates, que em 460 a.C., a 370 a.C., que foi o período que ele viveu, ele já disse primum non nocere, primeiro não causar dano. A intenção aqui é, de fato, não causar dano ao paciente em hipótese alguma, seja no hospital, seja no serviço de saúde, numa USAFA, numa UBS, num consultório, não causar nenhum tipo de dano, como os que a gente viu nos vídeos da aula anterior. Florence viveu de 1820 a 1910, também já faz bastante tempo. E o que ela disse? O primeiríssimo requisito de um hospital ou serviço de saúde é o princípio de que ele não deve causar danos. Então, meio que parafraseou Hipócrates. E nós, agora, em 2020, dizemos as mesmas coisas. Não podemos causar danos, não faz sentido estudar para a área da saúde, para qualquer especialidade que seja, qualquer profissão, e simplesmente depois de formado causar um dano no paciente, algo evitável. Então, o que a gente pode fazer? E a gente tem que lembrar e valorizar tudo o que aconteceu aí, né? Os grandes descobridores, as pessoas que trabalharam para descobrir vírus, bactéria, microscópio, os medicamentos. Senão, a pessoa que não trabalha com segurança, que não valoriza a segurança, a qualidade, a humanização, parece que pega todas essas descobertas, amassa e joga no lixo. Porque se não está valorizando as descobertas, os estudos, uma pessoa que não cumpre NR32, o que a NR32 diz? É segurança do paciente? É além da segurança do paciente, né? As NRs protegem os trabalhadores. Quantas pessoas precisaram sofrer, morrer, para que essas NRs fossem criadas? É para nossa proteção. Por que eu não posso usar aliança no serviço de saúde? Na aliança, ela é potencialmente guarda bactérias, né, vírus, enfim, micro-organismos. Então, a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que prestar atenção bem direitinho nas NRs, porque não é só para ser chato. Para o serviço de saúde se tornar coisa chata, gente, né? Poxa vida, tem que cortar a unha, tem que cortar a unha. Se você está na assistência, hoje, no máximo, na assistência, o que eu faço é home care. Mas quando eu estou no hospital, essa unha aqui é inconcebível. Essa unha está muito comprida. Tem que ser uma unha curtinha. Por quê? São embaixo das unhas, né? Por baixo das unhas, que fica a contaminação, fica micro-organismos. E quando eu vou atender um paciente, nesse paciente eu preciso fazer um procedimento, é diferente. Tira brinco, tira relógio, tira pulseira, prende cabelo, coloca capote. Não importa se é home care ou se é hospital. NR32 é para serviços de saúde ou atendimento, assistência à saúde.
Então, quando eu não respeito isso, eu estou rasgando tudo aquilo que foi descoberto, que foi desenvolvido para nossa segurança, para a segurança do paciente, jogando na privada e dando descarga, cuspindo em cima. Então, eu preciso, como profissional da saúde, valorizar a segurança do paciente além da conscientização, valorizando toda a história que nós temos da medicina, da saúde, da enfermagem. Então, lembrem da história, do que veio antes de nós, de pessoas que escreveram a história antes mesmo que nós nascêssemos, ok? Agora, um dado que foi passado nos vídeos e que é muito importante vocês não esquecerem e que vocês carreguem isso no momento que colocou o jaleco para fazer estágio, colocou o jaleco para ir trabalhar. Eu aprendi que em segurança do paciente, 1 em cada 10 pacientes é vítima de erros e eventos adversos. Eu vi que só no Brasil, 1.700.000 pacientes vão sofrer algum tipo de erro com dano. E 220.000 pacientes vão morrer por erros na assistência à saúde. E o que é, então, segurança do paciente? Segurança do paciente, se vocês forem perguntados numa entrevista, se vocês forem perguntados numa prova de seleção, em qualquer situação, o que é segurança do paciente? Você não pode dizer assim, é não deixar o paciente cair. Não, segurança do paciente é operar o lado certo. Gente, isso é um pontinho, uma vírgula do que é segurança do paciente. Segurança do paciente é um conjunto de ações. São várias coisas, são várias ações, processos, protocolos. É um conjunto de ações voltadas para a proteção do paciente contra riscos e danos desnecessários, evitáveis. É evitável? É só seguir o protocolo. Não tem como você errar a medicação. Quem está entrando para a área da saúde, né, primeiro módulo, primeiro ano, fica assustado. Meu Deus do céu, eu vou confundir uma sonda com um acesso venoso, não quero mais fazer o curso, né? Pode passar isso na cabeça, mas calma. Nós vamos mostrar, tanto na prática, no estágio, por exemplo, na aula prática de farmacologia, quanto vocês vão desenvolver a reconhecer e especificar, tá bom, o paciente está cheio de dispositivos, fio, o eletro, né? Não um eletro. O monitor cardíaco e pressão arterial e pique, acesso central, um monte de acesso. Sonda nasointeral, tubo. Meu Deus, agora eu tô com uma seringa aqui na mão. Primeiro você tem que saber o que é aquilo na sua mão, para quem ficou meio assustado com o vídeo. Segundo, você tem que saber conhecer as vias, o que é via interal, via parenteral. Isso estuda especificamente em farmacologia. Depois você tem que saber preparar aquela medicação se ela não estiver preparada. E em seguida, nós ensinamos, principalmente em farmacologia, mas tem a ver com segurança do paciente também, o paciente está cheio de dispositivo. De um lado, você coloca todos os dispositivos enterais e do outro parenterais. Vias diferentes, lados diferentes, para evitar justamente essa confusão. Agora, se você coloca todos os dispositivos para o mesmo lado, o que acaba acontecendo? Ali na hora do automático, que é um pecado terrível, né? Liga o automático, vai fazendo as coisas, pega a seringa, conecta, injeta e quando vê, já fez errado. Se fosse algo tão difícil, né, de se confundir, nós não teríamos tantas pessoas que cometeram o mesmo erro, ok? Mas quando a gente observa a falha, né, assiste aí a entrevista, duas coisas que vocês têm que entender. Não seguiram os protocolos básicos para a segurança do paciente, coisas básicas. Não precisa ser alguma coisa que o hospital vai pagar um sistema caro. Não. Coisas que eu vou ensinar na aula, você aplica e nunca vai errar. E em segundo ponto, nós nunca podemos apontar para a pessoa. A culpada é a fulana, foi a pessoa, por conta dela aconteceu esse erro. Nós temos que achar onde está a falha no processo e não a pessoa. Porque se fosse a pessoa, você mandaria a pessoa embora e nunca mais acontecia o erro. O que nós vimos na reportagem? O mesmo erro um atrás do outro. Mesmo erro, mesmo tipo de falha, mesmo tipo de
de erro na assistência. Então, nem sempre a culpa, se é que a gente pode ficar procurando o culpado, é de uma pessoa. O erro está no processo. O que é processo? Como que as coisas acontecem? Qual é o primeiro passo, segundo, terceiro, quarto? Alguém precisa estabelecer isso. Alguém precisa monitorar isso. Alguém precisa avaliar isso. Não é o técnico de enfermagem que faz isso, tá? Essa daí é a parte da enfermeira, gestão de qualidade e do paciente, tá? Cuidado com o microfone aberto, senão vocês atrapalham a aula. Durante a atenção prestada nos serviços de saúde. Então, basicamente, são esse conjunto de ações aí que a gente precisa prestar bastante atenção. Erro humano, a gente viu ali o relatório, né? Errar é humano. E o que é o erro humano? Prestem atenção que aqui usam bastante palavras que vão definir ou que vão estabelecer definições até para a gente não julgar, não condenar quem porventura venha cometer o erro. Então, o uso não intencional, erro humano, né? Ali na parte de segurança do paciente, nós estamos entendendo que não é intencional. Teve um caso aí, não é tão recente, mas também não é tão antigo, de um enfermeiro na Europa, se eu não me engano, e ele era conhecido como enfermeiro, acho que era super-homem. Alguma coisa assim, acho que era super-homem. Porque os pacientes que chegavam na mão dele paravam, e quando paravam ele conseguia ressuscitar, trazer de volta na maioria das vezes. Então ele era um super-herói. E aí depois houveram algumas denúncias, e aí foram puxar algumas câmeras e filmaram algumas coisas que ele falou, algumas coisas que viram, e comprovaram que, na verdade, ele fazia o paciente parar, ele provocava a parada cardiorrespiratória para ressuscitar, então, ser um herói. Então, aí a gente não está falando de segurança do paciente, de erro humano, a gente está falando de um crime, a gente está falando de algo intencional. O erro humano não é intencional, né? Então, é o uso não intencional de um plano incorreto. Olha o que eu falei do processo para vocês. E aí, quando é um plano incorreto, é um erro de planejamento. Quem faz o planejamento daquela ação, daquele processo, errou em alguma coisa para alcançar, então, um objetivo. Esse plano incorreto. Ou, né, a pessoa... Aí vem o de baixo. Ou a não execução, e aí ele fica... É não intencional também, né? Mas você assume maior responsabilidade. A não execução a contento de uma ação planejada. Então, quem planeja, quem fez o protocolo, quem estabeleceu os protocolos de segurança do paciente, fez tudo bonitinho. Mas a pessoa que executou a ação não executou a contento. E aí eu tenho um erro de execução. Então, erro de planejamento que induz quem executa a errar, e um erro de execução que a pessoa às vezes tem ali o plano certinho, ó, é para fazer assim, aí a pessoa vai lá e faz ao contrário. Gente, a saúde, ela não é exata, tá? Não é uma ciência exata. Eu vou fazer uma analogia que também não é uma ciência exata. Receita de bolo não é uma ciência exata. Às vezes tem pessoas que pegam a mesma receita, faz e não fica igual. Às vezes é um segredo, o forno, a forma como faz e etc. Porém, se você muda tudo na receita, se você não segue a receita, vai ficar mais difícil ainda você tentar chegar ali, né, no ponto. No caso da saúde, não é uma receita de bolo. Não dá para falar que é uma receita de bolo. A analogia fica até um pouco distante. Ainda assim, se você não segue aquilo que é protocolo, aquilo que foi determinado como certo, fica quase impossível. Como que você vai estabelecer, como que você vai conseguir realmente alcançar uma assistência com qualidade, uma assistência com segurança? Não tem como, você não vai conseguir, ok? Então, pode ter erro aí no planejamento e erro na execução. A classificação internacional para a segurança do paciente. Então, dentro de segurança, eu tenho a redução desses danos desnecessários para um mínimo aceitável. Eu tenho uma coisa chamada evento adverso. O evento adverso vai ser um incidente que resultou em dano. Então, perfeito. E a reação adversa. Então, vamos lá. No evento adverso, eu tenho um incidente. Aconteceu alguma coisa e resultou em algum dano para o paciente.
Na reação adversa, eu tenho um dano inesperado, não estava esperando, aquilo não tinha pesquisa, não era planejado, resultante de uma ação justificada, então tá tudo dentro do protocolo, tá tudo certinho, é uma ação necessária, onde foi colocado, foi feito o processo correto, seguiram tudo bonitinho e foi seguido para o contexto que o evento ocorreu, tá? Então, o processo estava correto, a ação era justificada, mas aí eu tive um dano inesperado. Dentro de evento adverso, no evento adverso, eu gosto bastante desse site, e aí cito ele como referência, experiências de um técnico de enfermagem. Hoje também, esse nome ficava muito grande, né? Então, eles colocam como enfermagem ilustrada. Quem gosta de estudar por imagens, é bem bacana. Ele resume assuntos longos, complexos, em pequenas imagens e resumos. É uma lesão ou dano não intencional, não estamos falando de crime, né? Não intencional, que resulta em incapacidade ou disfunção, dano temporário ou permanente. Então, no caso aqui do desenho, uma queda, o paciente pode ficar com hematoma, o paciente pode ter uma fratura. É um dano, é uma disfunção temporária. Agora, o paciente pode cair, bater a cabeça, por exemplo, ter um traumatismo craniano, pode ter uma lesão medular e aí eu vou ter uma incapacidade permanente. Com prolongamento do tempo de permanência, vai ficar mais tempo no hospital, é mais gasto e mais risco para o paciente. Ou morte como consequência do cuidado prestado. Isso é evitável. É não intencional, porém evitável. O erro humano muitas vezes tem origem no mesmo processo cognitivo e comportamental que conduz à ação correta. Então, nós temos que prestar atenção naquilo que a gente faz. Não é intencional, então eu não quero mal ao paciente. Mas algo não foi cumprido da forma mais correta possível. Na segurança do paciente, a gente já definiu. E incidente, só para ficar bem claro na cabeça de vocês, é um evento ou circunstância que poderia ter resultado ou resultou em dano desnecessário. Então, o incidente, ele pode acontecer sem resultar dano. Eu posso ter um incidente, mas, vou dar um exemplo. Foi lá e administrou aquele comprimidinho roxo, permanganato de potássio. Permanganato de potássio é para ser diluído em água e jogado em cima da ferida. E aí a pessoa não prestou atenção, pegou o comprimido e administrou por via oral. O paciente morreu? Não. Vomitou? Não. Teve diarreia? Não. Nada. As fezes só saíram roxa. Ok. Teve dano? Não teve dano. Foi incidente? Foi incidente. Tudo bem? O evento adverso é um incidente que resulta em dano à saúde. Então, eu tenho um incidente que pode não resultar em dano ou resultar em dano, e o evento adverso é o incidente que resulta em dano. Agora, se a gente considerar o dano emocional, né? A pessoa ficou nervosa, a pessoa ficou descontrolada, estava ali internada por uma situação, a pressão aumentou, precisou ficar mais de 2 dias para controlar a pressão, pronto, se tornou um evento adverso, porque agora nós tivemos um dano, mesmo que seja emocional, que resultou no aumento da pressão. Uma coisa muito bacana para a gente colocar aí, gestão de riscos. A gestão de riscos, ela precisa ser trabalhada com uma equipe. Eu peço que vocês deem uma lidinha no slide. E a gestão de riscos, então, ela vai aplicar, é uma aplicação sistêmica, então ela vai aplicar em todo o hospital, em todo o local ali de trabalho, de forma contínua. Não pode ser assim, só agora, só no momento que aconteceu. É contínuo. Tem que ser contínuo. Porque no momento que você interrompe, então, essa aplicação de políticas, procedimentos, condutas e recursos para identificar, para analisar, para avaliar e comunicar, né, o controle e os riscos de eventos adversos, se você tem uma interrupção, em algum momento vai acontecer alguma coisa. Então, tem que ser contínuo. E vai cuidar aí, né? Então, o que ele vai fazer? Esse controle de riscos e eventos adversos que afetam a segurança,
a saúde humana, a integridade profissional, percebam que não é só o paciente, a integridade profissional, o meio ambiente, obviamente, a imagem institucional. Então, a empresa precisa manter a sua imagem. Isso é inevitável, é uma empresa. O hospital, a USAF, a prefeitura, não interessa, precisa manter a sua imagem institucional, que seja mantida, então, com a verdade e com segurança. A cultura da segurança é algo que quem faz a gestão de riscos vai precisar tentar implantar. Por que eu digo tentar? Porque não é algo tão simples, mas precisa estabelecer primeiro toda a parte de gestão de riscos e aí eu consigo estabelecer a cultura da segurança. Então vão ser conjuntos de valores, atitudes, competências e comportamentos que determinam o comprometimento com a gestão da saúde e da segurança, substituindo a culpa e a punição pela oportunidade de aprender com as falhas e melhorar a atenção à saúde. O que isso quer dizer? Então, eu vou pegar e vou substituir aquela cultura de punir. Ah, foi a Sara que errou? Vai ser mandada embora. Ah, foi a Bárbara? Manda embora. Adverte, manda embora. Essa é uma cultura de punição, nem sempre funciona. Lembra que eu falei para vocês que o erro pode estar no processo e não na pessoa? Então, por que eu não pego a Sara, não pego a Bárbara que teve um erro e eu não estabeleço um treinamento? Eu não pergunto, né? Às vezes eu identifico que teve uma falha na formação. Vocês viram no vídeo, né? Eles criticando a formação. E ali não é uma crítica por crítica. Apesar de que a Globo é sensacionalista e faz um escândalo, às vezes, por pequenas coisas. Mas ali não. Ali eles foram fidedignos. Ali eles disseram que a educação em saúde é coisa muito séria, que foi o que eu falei. A educação em saúde ela tem que ser levada muito a sério, para quem aprende e para quem ensina. Num estágio, eu tenho que fazer. O paciente tem, o estagiário tem que pôr a mão no paciente, tem que ir lá e fazer o procedimento. Porque senão ele vai se formar, ele vai para o mercado de trabalho e ele vai matar alguém. Essa é a seriedade. Então, a cultura de segurança, ela vai instituir isso ao invés da punição. A punição é necessária em algumas situações, sim, tá? Não estou aqui falando que não pode nunca punir. Em algumas situações são super necessárias. Não pode ser o principal, né? O dano, o que é o dano que pode aparecer lá no evento adverso e aí torna um incidente um evento adverso? É o comprometimento da estrutura ou função do corpo em qualquer efeito dele, oriundo, incluindo doenças, lesão, sofrimento, morte, incapacidade ou disfunção física, social ou psicológica. É um dano. Vocês perceberam? Lembra que eu falei do estado emocional? Então aí, ó, social, psicológica ou física, não interessa o tipo de dano. Teve dano é um evento adverso. E o núcleo de segurança do paciente vai ser o setor dentro do hospital que vai estabelecer a gestão de riscos e vai implantar a cultura de segurança. Então, é basicamente o setor dentro de um serviço de saúde, não é só de hospital. Quando a gente fala de cuidado, a gente tem aí 3 coisinhas bem importantes. Isso são termos jurídicos e vocês podem ser processados enquanto estagiários, enquanto profissionais da área da saúde, como aquela mocinha que apareceu na reportagem, estagiária, ela respondeu legalmente, tá? E vocês podem responder por isso. Então, o que é negligência? Faltou atenção, faltou cuidado, não observou os verdadeiros deveres e obrigações da área. Por isso que o estagiário tem que ir junto com o enfermeiro. Não existe estágio de enfermagem que você vai sozinho e faz o que quiser. Você precisa ir junto com o supervisor, contratado pela escola, tudo bonitinho. Você não pode ir numa USAF e falar assim, nem fazer estágio. Alguém me aceita? Ou ter algum conhecido e fazer estágio com esse conhecido. Precisa ser um supervisor, por isso que é estágio supervisionado, tá? Então, a inobservância de deveres e obrigações, enquanto estagiário, vai recair sobre o estagiário e o supervisor. Se não tem supervisor, quem responde? Quem responde? Quem autorizou o estagiário ir lá sem supervisor, ok? E se você foi por conta própria, sem supervisor, não tiver nada comprovando que um coordenador, um RT te mandou fazer aquele estágio não supervisionado, você responde como exercício ilegal da profissão. Imprudência, o ato de agir perigosamente, com falta de moderação ou precaução. Tem lá uma regra, uma norma, um protocolo e você simplesmente não cumpre. Não cumpre. Tá lá uma placa enorme, lavagem das mãos, e você não cumpre. Imperícia, falta de experiência ou conhecimentos práticos necessários ao exercício de sua profissão, ou você é inábil. Então, se você não tem experiência básica, conhecimento básico para a prática e faz o procedimento,
é considerado imperícia. Ou se você, por acaso, faz algum procedimento que era médico, faz um acesso venoso central, passa um tubo, é imperícia, você é inábil para aquilo. É pior, né? Aí também entra em exercício legal da profissão. Cuidado. E aí eu trouxe essas definições mais curtinhas aí para ajudar. Então, só para a gente deixar bem firmado na cabecinha. Negligência, falta de atenção, cuidado e inobservância. Eu coloquei umas palavrinhas também. É a omissão. Eu sei o que eu tenho que fazer, eu não faço, não observo. A negligência ainda é deixar de fazer o que devia fazer. Olha só, imagina você lá trabalhando, você sabia que deveria fazer, está dentro das competências de um técnico de enfermagem e você deixa de fazer. Omissão. Sabe o que acontece? Pode responder processo facilmente. Imprudência. O ato de agir perigosamente é um descuido. Na imprudência, você faz o que não devia. E nesse descuido, quando você falta com a moderação, falta com a precaução, o paciente pode cair. E você vai responder legalmente. Imperícia, falta de experiência, o desconhecimento, você não é hábil, você não está apto para fazer aquilo. E aí, na imperícia, agir sem habilidade. Errado. Qualquer um desses você pode responder processo, você pode correr até o risco de perder o porém, caso você já tenha, né? Fatores humanos que atrapalham, então, na segurança do paciente. E a gente tem que tomar bastante cuidado. Conhecimentos e habilidades. Onde eu adquiro conhecimentos e habilidades? No curso, no estágio prático, no treinamento, na reciclagem, nos procedimentos, ok? Psicológicos. E aí é uma coisa que você tem que identificar e ter sabedoria para buscar ajuda se for necessário. Estresse, tédio, frustração, ansiedade, psicológico. Você precisa tratar, porque senão você vai cometer uma falha e vai piorar, com certeza. Então, preciso de psiquiatra? Vá ao psiquiatra. Precisa tomar medicação? Tome a medicação. É você reconhecer a sua limitação, tratar a sua saúde primeiro para depois tratar dos outros. Biológicos. Professora, Oi. Pode a falar. senhora está mostrando, está falando na tela sobre, assim, a gente reconhecer o que a gente tem para a gente se tratar, né? E muito dessas coisas que a senhora está falando, eu acho que psicólogo se encaixaria no meu caso, porque eu sinto dificuldade de me relacionar com pessoas. Eu acho que isso acabaria prejudicando como técnico de enfermagem. Pode ser. Então, você consegue identificar uma necessidade de quem sabe buscar ajuda profissional. E isso é importante. Só o fato de você reconhecer já é importante. Agora, tem que ver também se você não é tímida. Às vezes você é uma pessoa Sim, tímida. Não, não necessariamente você tem uma deficiência. Talvez não. Só o fato de você ter falado não, isso eu não agora. acredito. Oi, não entendi. Deficiência não, graças a Deus não. Não, entenda, às vezes pode ser momentâneo até, ou pela criação, pela cultura, é tranquilo, tá? Quando a gente Pela fala criação. assim, é uma coisa muito. A deficiência aqui não é que você é uma pessoa doente, né? Mas uma coisa que precisa ser tratada, precisa ser conversada. Mas eu Sim. identifico, não sou psicóloga, sou enfermeira. Só o fato de você ter Uhum. aberto isso aqui já mostra que você é uma pessoa normal, mas precisa desenvolver isso. Por isso que é tão importante quando a gente está em sala de aula, a apresentação de trabalho. Ah, mas é ruim, eu me sinto mal. Mas é isso que vai treinar você para quando estiver diante do paciente, você ter mais facilidade. E o estágio prático? Levar vocês para dentro do hospital e falar, agora vai lá falar com o paciente. O que é isso? Tá treinando vocês para isso aqui. Tenho certeza que quando começar essa parte mais prática, você vai começar a se soltar. Agora, se você perceber que você tem um bloqueio e está te atrapalhando mesmo, Sim. uma consulta, uma conversa com um psicólogo, alguma coisa assim, já vai ajudar bastante, eu tenho certeza. Deixa eu só ver aqui no chat. A Sara mesmo perguntou, pode passar o nome do primeiro vídeo? Aquele que era legendado, Sara? Que era isso, em inglês. Tá, peraí. Eu vou te passar o link aqui no chat, tá? Tá ótimo. Prontinho, meu amor. Tá lá, pode salvar, curtir. Obrigada. Imagina.
Mas muito legal, você identificou aí algo que possa te atrapalhar. Então, o que você precisa fazer agora? Buscar ajuda no sentido de, né, ou desenvolver nos estágios, nas aulas, ou então conversar com um psicólogo. A gente não pode ter vergonha disso, né? Se precisar de psicólogo, se precisar de psiquiatra, se precisar tomar alguma medicação. As pessoas têm vergonha, mas porque falam. Às vezes tem pessoas que são esquizofrênicas, fazem tratamentos com remédios fortíssimos, mas ninguém sabe. A pessoa vai lá, faz o seu tratamento, vai no psiquiatra, não fala nada e tem uma vida praticamente normal. Tem algumas crises? Tem algumas crises, mas quem não tem também, né? Tem gente que não é diagnosticado com esquizofrenia e tem crise, imagina quem é diagnosticado. Então a gente tem que ter mais maturidade. Se você precisar ir ao psicólogo, vá. Se você tem vergonha, não comente com ninguém. Se precisar ao psiquiatra, vá. Ouça o que ele tem para dizer, faça os exames que ele pediu. Às vezes identifica, né, alguma falhinha, ou te ajuda a desenvolver. Isso é ótimo. E existem treinamentos para isso também, tá bom? Os fisiológicos, fatores humanos aí fisiológicos, sono, fadiga, álcool, uso de drogas. Então, profissionais que estão muito cansados ou que fazem uso de algo, né, que possa alterar aí a sua percepção normal, pode atrapalhar e pode levar a erro. Institucionais, falta de gerenciamento, falta de processo, falta de organização, falha dos equipamentos, falha de manutenção, pode gerar erro, levar ao erro. E os ambientais, excesso de barulho, muita agitação no local, calor excessivo, frio excessivo, estímulos visuais, coisa piscando, coisa brilhando, acendendo, apagando, essas coisas também podem levar ao erro, né? São fatores humanos que atrapalham aí na condução do trabalho. E existem algumas situações que também, existem algumas situações que também vão afetar essa qualidade. Lembra que eu ia falar sempre? Qualidade, segurança e humanização. E quais são essas situações? A pessoa não está satisfeita com o trabalho, tem pouco profissional, tem muito paciente para pouca gente trabalhando, a pessoa trabalha de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, em 3 hospitais diferentes. Lesões ocupacionais, da pessoa tem problema na coluna, tem problema no punho, tem problema no calcanhar, tem ansiedade, tem crise. Lesões ocupacionais causadas pela ocupação. Violência contra o profissional, obviamente, são situações que vão afetar a qualidade. Uma pessoa que sofre violência no seu local de trabalho, seja uma violência pelo paciente ou uma violência pelo seu superior, a qualidade, cai violentamente. Segurança, depois de a gente falar tudo isso, segurança no trabalho, segurança do paciente. Será que é uma missão impossível? Não, gente, não é uma missão impossível. Antes a gente tinha o paciente como centro, mas calado. O seu centro da atenção, mas quietinho. Agora a gente tem o paciente como centro, porém ele junto nessa roda, nessa brincadeira, nessa conversa. Nos 10 passos para a segurança do paciente, a gente tem a integração do paciente. O paciente envolvido com a própria segurança. E isso é muito importante. Você também responsabilizá-lo, né? A responsabilidade legal é nossa, enquanto o paciente está internado, mas você mostrar para ele o quanto ele também pode ajudar para evitar erros. E essa cultura de segurança, ela deve começar em mim. Eu não posso ficar, Sara, você tem que trabalhar com segurança. Sara, eu não posso ficar cobrando da Sara somente. A não ser que eu seja do núcleo de segurança superior dela e também consiga dar ferramentas para ela trabalhar. Mas a Sara, dentro dela, tem que desenvolver isso. Ela tem que querer fazer isso. É individual. A Bárbara tem que querer, a Paula tem que querer, a Maria Natália tem que querer. Cada um tem que... Não, eu quero uma conscientização. Depois vem a prática. E a prática, ela contagia os outros da equipe. A Sara vai trabalhar com segurança, a Paula vai ver, vai trabalhar com segurança, a Bárbara vai ver, também vai trabalhar com segurança. E aí, consequentemente, obviamente, eu tenho que ter também essa estrutura física de treinamento. A instituição tem que dar aí o aporte necessário para a cultura da segurança, a cultura de segurança dessa instituição, senão também não dá para trabalhar sozinho. A gente vai ver agora aí 6 metas para a segurança do paciente. A gente tem 7 minutinhos aí, mas eu vou tentar falar pelo menos um pouquinho para vocês, senão
Depois eu gravo uma aula continuando esse assunto, tá bom? Existe uma organização, né, uma estratégia, enfim, que é a REBRAENSP, a Rede Brasileira de Segurança do Paciente, Rede Brasileira de Enfermagem. Então, são enfermeiros que se reúnem de 2 em 2 meses, agora com a pandemia está meio complicado, mas que se reúnem para falar de segurança do paciente. Não só falar, estabelecer metas, estabelecer meios de você conseguir trazer segurança para o paciente, para a cidade, para o seu hospital. Então, esses enfermeiros de várias instituições se reúnem para discutir isso e, através dessas discussões, desses encontros, desenvolvem alguns trabalhos muito importantes. Um desses trabalhos foi a cartilha dos 10 passos para a segurança do paciente, baseado nas 6 metas. Então, vocês vão achar 6 metas dentro desses 10 passos, porém, eles ampliaram um pouquinho, né? A REBRAENSP ampliou um pouquinho para 10 passos, incluindo algumas coisas específicas que não tem nas 6 metas internacionais. Também desenvolveu em 2017 este livrinho. Este livrinho é um livrinho de bolso, tem disponível para fazer download no site do Corém, e é sobre administração de medicamentos. E no semestre que vem, quando a gente tiver farmacologia, vocês vão precisar bastante desse livrinho, porque é o resumo da minha matéria todinha. E o que eu tenho a ver com a segurança do paciente? Tudo a ver, né? Vocês viram os vídeos, então vocês viram a responsabilidade. Então, vamos falar um pouquinho das 6 metas? Primeira meta é a identificação do paciente. Existem várias formas de identificar o paciente. Uma delas é a pulseirinha. Em alguns lugares não vão ter condições financeiras, né, de ter essa pulseirinha impressa. Outros lugares têm essa pulseirinha, olha só, um QR Code. Alguns são códigos de barra, alguns são apenas o número do atendimento, aqui o registro do prontuário do paciente naquela internação. E a gente, antes de fazer qualquer procedimento no paciente, eu vou conferir pulseirinha, verbalmente e prontuário, para não confundir e não trocar. Bebês, com certeza, em algumas instituições o bebê é no membro inferior e no membro superior. Então, são 2 pulseirinhas iguais, ok? Até porque criança se mexe, toma banho e pode cair. A gente sempre vai confirmar pelo nome completo do paciente e, se por acaso tiver 2 Maria José na internação, eu vou confirmar nome completo, data de nascimento, nome da mãe. Mesmo assim, tem que tomar cuidado porque pode ser o mesmo, né? Então, eu tenho uma professora da pós que ela falou assim, que estava internada no hospital, o Maicon, eu não lembro o sobrenome, mas vamos fazer de conta, Maicon dos Santos Pereira. E o Maicon dos Santos Pereira. Nome da mãe, Denise dos Santos Pereira. O nome da outra mãe, Denise dos Santos Pereira. E a data de nascimento a mesma. Eram irmãos gêmeos. Um Maicon se escrevia Maicon e o outro se escrevia Michael. Eles eram gêmeos, nasceram no mesmo dia e tinham a mesma mãe. Para fazer confusão nessa medicação, gente, é um prato cheio, né? Tem o mesmo nome, mesma data de nascimento, o mesmo nome da mãe, então mesmo nome de pai. Então você tem que estabelecer alguma coisa que seja diferente de um para o outro, ou a data de nascimento. Alguma coisa você tem que estabelecer que seja diferente para você não trocar estes pacientes, tá? Então, pode acontecer. E tem alguns hospitais que tem esse quadro na cabeceira do paciente ou ao lado da cama do paciente. Esse seria o ideal, né? Então, a data que foi internado, o quarto, quem cuida daquele paciente, o tipo de dieta, a escala de dor e as observações daquele paciente. Em todo hospital que tem esse quadro? Não. Tem alguns que tem um quadrinho menor, tá? Um quadrinho só com o nome completo, com os riscos daquele paciente e o número de atendimento, se eu não me engano, tá? Ainda assim, tendo o nome completo do paciente, o número do atendimento, já ajuda muito. Obviamente que se fosse completinho igual esse aqui, seria bem melhor, né? A pulseirinha, nessa pulseirinha a gente pode ter cores estabelecendo, né? Se é um paciente que eu tenho que ter uma vigilância especial, se é um paciente que é alérgico a alguma coisa, risco de queda, confusão mental, podem ter vários riscos. Não tem cor como padrão, que é obrigatório para todos os hospitais.
cada hospital pode estabelecer a sua cor, até porque nem todos os hospitais têm pulseirinha ou condições de ter pulseirinha de várias cores. Existem algumas pulseirinhas que na mesma pulseira você consegue colocar risquinhos. Então, a pulseirinha é branca, de identificação, e põe-se risquinhos coloridos para identificar algum tipo de risco. A meta 2 é melhorar essa comunicação efetiva. E um dos momentos principais aí que tem essa comunicação é na passagem de plantão. Esse é um assunto bem longo, comunicação, né? Existem cursos para cada uma dessas metas. Existe um curso específico só para falar de segurança do paciente, mas o nosso tempo é curtinho, eu queria pelo menos dar noção para vocês. Mas a comunicação efetiva, ela é a melhoria tanto da parte escrita quanto da parte falada, para eu transmitir uma informação para o meu colega, para a minha equipe, para a equipe multiprofissional. Então, existem várias formas de passar plantão, tanto de forma escrita quanto de forma falada. O mais indicado numa passagem de plantão é você fazer beira-leito, tá? Então, você vai lá junto com a sua colega, que vai assumir o seu paciente, na beira do leito, e você vai passar o plantão para essa colega. E existem algumas outras técnicas para melhorar a comunicação. Por hoje, infelizmente, o nosso tempo acabou e eu fico devendo, então, a meta 4 em diante. Combinado? Então, no próximo vídeo, eu faço um vídeo só sobre isso e gravo mais calmamente só sobre as metas. Agora, não se esqueçam dessa parte aqui, ó, antes de cair. Comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível e de repente você estará fazendo o impossível. Não deixe ninguém dizer que vocês não conseguem. Vocês conseguem, vocês podem fazer, né? Basta vocês terem firmeza aí, tá? Então, pessoas inteligentes vai aprender com o erro do outro.